pessoa, né, se retirar de cena, né, resolver sair de cena, resolver tirar a sua própria vida. O que faz? Né? Se a gente for pensar de um jeito bem, bem do senso comum, a gente vai falar que é besteira, a pessoa né, tá querendo se aparecer, que não sei o quê, né, mas ela pode se aparecer de várias outras formas, ela pode se aparecer de vários outros jeitos, mas porque justamente desse jeito. Segundo os estudos e tudo mais, segundo a psicanálise, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós toda a nossa história, né, todos os nossos atos compõem algo por trás, que é a nossa história, que é aquilo que nós trazemos como vida, trazemos como resultado de tudo aquilo que nós vivemos. Então, atrás do suicídio tem uma história, atrás do suicídio tem um sujeito, tem uma pessoa que sofre, uma pessoa que passa por um sofrimento psíquico muito grande, ao ponto de não aguentar e escolher tirar sua própria vida, ao ponto de não aguentar esse peso e tirar a própria vida. Agora, a gente pode se perguntar, né, o porquê que tem pessoas que escolhem isso. Porque tem pessoas que vivem a mesma situação, o mesmo tipo de sofrimento, mas não tem essa escolha. Não tem essa escolha de suicídio. Como eu disse, né? Cada história, cada sujeito, cada tentativa de suicídio tem uma história muito particular por trás de tudo isso. E o suicídio é como se casasse, é como se fizesse todo sentido para aquela história. A gente entende que é um ato traumático. Quando a pessoa tenta esse suicídio ou comete o suicídio, realmente acaba com a sua vida, ela só está repetindo um ato traumático muito anterior a isso. E que a gente pode pensar até em remeter isso à própria infância. Né? Então, é como se todo momento ela estivesse repetindo esse ato traumático e, no momento, ela consegue fazer com que isso realmente se estabeleça, esse trauma, essa coisa aconteça e realmente ela tire. E como ela não aguenta o sofrimento desse trauma, ela escolhe realmente tirar a sua vida. Então, percebe que é sempre como uma repetição de um sofrimento que ela já teve. Ao ponto de ser muito grande esse sofrimento, ela não dá conta, e o suicídio também entra numa repetição e num ciclo de repetições de sofrimento. É muito importante a gente pensar dessa forma, porque daí a gente não entende o suicídio como um caso isolado ou como uma doença, mas como um ato humano e que é muito importante a gente observar e pensar sobre ele, porque esse ato humano quer dizer muito de como nós estamos lidando com a nossa própria vida. A psicanálise vai mostrar para nós que uma coisa que talvez seja incondicional do ser humano é o desamparo. O ser humano é o único ser na face da Terra que necessita de outro para poder viver. Um cachorro, né, quando tem as suas crias, se o cachorro não cuidar, o cachorro dá um jeito. Já o ser humano, se o outro ser humano não cuidar, se um outro ser humano não ensinar o outro a ler, se o outro ser humano não trazer a cultura, a linguagem
para esse ser que acabou de nascer, ele não é um ser humano. E ele morre, né? Ele não vai dar conta de viver. Então dá para ouvir, Olinda, a gente está te ouvindo. Ai, que bom. Custei para entrar. Tudo Então, bem? a partir disso, esse desamparo, ele vem desde sempre, ele está sempre ali. E o que acontece? A gente tem que dar conta dele pelo resto da vida. Porque nem sempre o outro vai estar ali o tempo todo. A gente, às vezes, passa uma vida tentando se desgrudar desse outro que me coloca lei, que me impõe alguma coisa, que impõe as próprias vontades dele. E talvez a gente passe uma vida toda tentando se separar disso. E é muito importante esse se separar do outro. Só que o que acontece? Às vezes, esse desamparo é tão grande porque esse sujeito, que desde sempre é desamparado, e aí eu incluo todo mundo que está aqui, de 18 participantes dessa roda de conversa, cada um vive esse desamparo de uma forma e lê esse desamparo de outra forma. Então, quando a gente vai falar dessa angústia, desse sofrimento psíquico que esse sujeito que tem pensamentos suicidas tem, ele parte desse desamparo. E esse desamparo para essa pessoa é muito maior, o sofrimento desse desamparo é muito maior. Quem nunca aqui pensou um dia tirar a sua própria vida? Todo mundo aqui um dia, uma hora, já tentou, talvez não tenha tentado, mas já pensou. E isso é muito importante para ver como que o pensamento, como que a morte está presente o tempo todo na nossa vida. Está presente o tempo todo, está ali constantemente, né? Nos presenteando com a sua presença, se é que a gente pode dizer. E o que fazer com isso? É muito difícil falar desse assunto, mas, ao mesmo tempo, ser muito importante. Porque daí a gente pensa, como a gente vai identificar uma pessoa que tem esses atos e como a gente vai prevenir isso? Para identificar, a gente não tem tem algumas coisas que a própria OMS estabelece, mas não quer dizer tudo. Porque se a gente for digitar lá no Google pessoas que se suicidaram, tem pessoas que 30 minutos antes estão sorrindo, estão com a sua família, estão na igreja, né? Então, é muito difícil a gente entender uma base de falar, não, essa pessoa vai tirar, tem todas as características para tirar a sua vida. Não quer dizer isso, né? Por quê? Porque tem uma história, e essa história é necessária ser escutada. E para prevenir? O que a gente pode fazer para poder prevenir? Há o acolhimento e a escuta. Esse é o principal foco, mas é uma escuta verdadeira. Não é uma escuta como, olha, você não pode pensar em suicídio, você não pode pensar na morte. A morte, né, tentar o suicídio é errado, porque vai ofender, né, é feio, onde já se viu isso. Isso não é escutar. Escutar alguém que tem pensamentos suicidas, é poder escutar o que está por trás desse suicídio, é poder escutar o que está por trás de quando esse sujeito resolve tirar a vida. É poder escutar a história desse sofrimento, é poder escutar né, o que sentido esse sofrimento tem para a vida do sujeito. Porque, às vezes, a vida toda do sujeito foi uma vida, desculpa a expressão, uma vida de merda. E aí a gente fala que a vida é boa para uma pessoa que deseja morrer? Não é por aí, né? É acolher, me fala desse sofrimento, me fala como que é difícil estar vivendo isso, né? E quando a gente fala em acolhimento, a gente vê muito, e isso nas minhas palestras sobre o suicídio eu sempre coloco
aquela história, e agora, no mês de setembro, no Setembro Amarelo, a gente vê todo mundo disponibilizando o seu chat no Facebook para que você possa, né? Eu disponibilizo o meu chat para você que queira conversar sobre e queira desejar. Isso é um perigo. Isso é um perigo, porque nem sempre a gente tem suporte para escutar a dor do outro. Nem sempre. Né? Uma vez uma pessoa, muito amiga minha, disse para mim, Wesley, quando você for dar uma palestra sobre suicídio, não fale muito sobre isso. Não deixe as pessoas escreverem isso, falar que está à disposição, porque eu já vivi isso. Eu queria me matar e teve uma pessoa que falou isso. No primeiro dia, ela me escutou. No segundo dia que eu queria que ela me escutasse, ela me escutou, mas foi muito fria comigo. No terceiro dia, ela disse que estava ocupada. E no quarto dia, ela nem me respondeu. Percebe, gente? Se a gente se coloca à disposição para escutar um sofrimento desse tamanho, a gente tem que estar realmente disposto a aguentar a buchada, porque é grande. E se a gente não sabe lidar com o nosso próprio sofrimento, não tem como a gente lidar com o sofrimento do outro. Por isso que tem os profissionais da saúde mental que fazem esse trabalho. E a gente entende que eles estão preparados para isso. Por isso da importância de a gente sempre estar encaminhando para um profissional sério que possa trabalhar isso. Bom, eu acho que tem mais coisas para a gente conversar, tudo, mas eu vou deixar para a parte das perguntas e tudo mais, para a gente poder incendiar o debate. É isso. Já terminou, Wesley? Okay. Olha, muito boa a sua fala, enriqueceu muito aí a nossa roda de hoje. Muito obrigado. Pessoal, eu esqueci de falar aquela hora, mas vocês podem levantar, eu colocar o nome. Eu quero fazer uma pergunta para o Wesley. Pode fazer agora? Achei que era só depois. Depois. Não, eu só estou avisando que eles podem colocar, que eles podem fazer, falar que quer fazer a pergunta. Entendi. Uhum. Tá? Então, acho que agora a gente passa para o Antônio Marcos, para ele poder dar a contribuição dele. Com você, Antônio. Obrigado, gente. Um pouquinho, Antônio. Eulinda, pode falar. Eu não estou conseguindo ver o rosto de ninguém. Eulinda, eu vou te mandar o link da transmissão ao vivo, daí você consegue ver a transmissão ao vivo, pode ser? Eu vou mandar para você no WhatsApp agora. Tá bom. Vamos ver. Tá? Tá. Então, só para reforçar, gente, quem quiser fazer uma pergunta, depois da fala do Antônio, a gente vai ter as perguntas e respostas, né? Que é a nossa segunda etapa da roda. Aí vocês podem já ir no chat colocando, né? Que vocês querem fazer pergunta, que a gente vai colocando a ordem aqui para depois a gente passar as perguntas para os nossos convidados, tá bom? Antônio, é com você. Oi, gente, boa tarde. Se por um acaso vocês não conseguirem ouvir, me avisem, por favor. Dê um toquezinho. Mas como os meninos já disseram, meu nome é Antônio Marcos, eu sou assistente social. Eu atuo profissionalmente há aproximadamente 6 anos, né? Tenho 27 anos hoje. Hoje eu trabalho num centro de atendimento a crianças e adolescentes e também atuo na Casa Lar, né, que é uma instituição de acolhimento institucional. Falar sobre esse tema é sempre um desafio, né, muito grande, porque é um tema com várias vertentes e várias formas de analisar, né, com dados assim expressivos e extremamente significantes, né, e ao mesmo tempo extremamente alarmantes e preocupantes. E antes de mais nada, eu gostaria de fazer um apontamento sobre algumas diferenciações que existem em algumas terminologias que muitas vezes o pessoal confunde no que se relaciona ao trabalho do assistente social, né? Seria uma diferenciação entre o que é o serviço social, o que é o assistente social, o que é a assistência social e o que é assistencialismo, que muita gente coloca tudo dentro de um mesmo
saquinho, mistura e acha que é a mesma coisa, né? Então, só para a gente entender, o serviço social, ele é a profissão, né? É a graduação de nível superior que forma assistentes sociais. E os assistentes sociais são os profissionais que são formados em serviço social e que têm o seu registro profissional e que atuam profissionalmente. A assistência social é a política pública, né, que é um direito da população e um dever do Estado de fornecer, né? E assistencialismo é o ato de caridade, de ajuda. Então, nada tem a ver com a assistência social, né? Uma é a garantia de direitos, a outra é o ato de ser solidário, né? Vou tentar ser o mais breve possível também, para que a gente tenha mais tempo para discutir com o pessoal. Mas é importante pontuar que o assistente social, dentro de demandas que englobam a saúde mental, ele faz parte também das equipes multiprofissionais que atendem esses casos, né? Vale lembrar também que o assistente social ele pode se inserir em inúmeros espaços socioocupacionais, né? E em cada espaço que ele está inserido, ele vai atender determinados tipos de demanda. Mas isso não impede que demandas inerentes ao suicídio, por exemplo, cheguem até o profissional, mesmo não estando trabalhando diretamente com a área da saúde mental. É extremamente importante, como o Wesley pontuou, que o profissional que esteja ali, ele esteja capacitado e que se ele se propõe a fazer uma escuta, que ele faça uma escuta de qualidade, uma escuta realmente voltada para entender esse sofrimento do outro, né? Nesse ponto, o assistente social ele não vai trabalhar com o atendimento clínico, né? Isso quem vai trabalhar e quem vai abordar são os psicólogos, são os profissionais da área da saúde, propriamente dito. O assistente social vai, sim, identificar essas demandas, né? Visualizar quais esses contextos para que ele possa fazer os encaminhamentos necessários, né? E dentro de uma equipe multiprofissional, o trabalho do assistente social também olhar a conjuntura em que essa pessoa está inserida, né? A conjuntura familiar, ou a conjuntura social, né? Todos os meios sociais que essa pessoa está inserida. E também preparar, né, e fazer esse acompanhamento familiar para que a pessoa que procure o serviço ela seja atendida de uma forma completa, não somente trabalhado com ela e as outras questões sejam deixadas de lado, né? E como o Wesley também apontou, a pessoa que entra nesse processo de sofrimento emocional e que ela começa a ter essa ideação suicida, ela sofre inúmeras violações de direitos, inúmeras pressões de todos os âmbitos onde ela está inserida e necessariamente, igual ele pontuou, não todo mundo vai pensar no suicídio, mas cada um vai ter uma forma de sentir e de vivenciar esse sofrimento, né? E falando um pouquinho num contexto geral, também fui buscar alguns dados e assim dados que deixam a gente bem reflexivos e preocupados, né, no que diz respeito à temática. E eu lendo um artigo da Carta Capital, só o título já traz muitos elementos, né, onde eles pontuavam que um jovem LGBTQIA+, pensa 3 vezes mais no suicídio do que um jovem cis heterossexual, né? E tem 5 vezes mais chances de colocar o suicídio em prática, né? Então, são dados extremamente preocupantes e trabalhar essas temáticas é de extrema relevância, de extrema importância, né? E até porque muitos lugares e muitos espaços entendem ainda o suicídio como um tabu que não deve ser discutido, entende que essa pessoa está fazendo um drama, que ela quer chamar atenção, e numa lógica totalmente culpabilizadora, né? Culpam a pessoa por estar em sofrimento. E então o trabalho do profissional, né, dentro da área de saúde mental, é realmente ouvir, identificar essas questões, identificar essas demandas, para que possa realizar um encaminhamento de qualidade
indicando os profissionais que irão realmente fazer esse trabalho mais voltado a esse indivíduo, né, a esse usuário, que daí aqui o usuário compreendido como pessoa que usa o nosso serviço. Então, o profissional ele realmente precisa estar muito atento a essas questões, né? E se a gente parar um pouquinho para olhar o cenário político que a gente está vivendo também, né, é um cenário de inúmeros retrocessos, né, no que se diz respeito às políticas públicas. Cada dia que passa a gente tem notícias de cortes de verba, direitos a menos que estamos tendo, né, direitos esses que foram buscados com muita luta, muito trabalho, e que após conseguir esses direitos estão sendo retirados, né? E se a gente olhar também os discursos dos representantes que nós temos no poder hoje, é um discurso totalmente pautado em questões de ódio, preconceito, né, discriminação, o que legitima muito mais essa violência que já existia, né, essas violações de direitos, principalmente no que tange a população LGBTQIA+. Então, são assuntos recorrentes que precisam ser debatidos de fato, pontos que devem ser levados em consideração, né? E a pessoa saber que ela pode buscar o atendimento dentro dos órgãos públicos também, como é o caso das redes de proteção, que nós chamamos, né? E saber que cada equipamento ele está ali para atender determinadas demandas. Só que isso não impede que o profissional que ali está faça uma acolhida, que ele faça um trabalho voltado aos encaminhamentos, às orientações necessárias, né, na perspectiva de garantir o direito dessa população. Mas vou também encerrar minha fala por aqui, para que a gente consiga ir conversando, e fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. Se por um acaso eu não souber, eu deixo com os meninos o meu contato, e aí a gente vai conversando depois, tá bom? Obrigado. Obrigado, Antônio. Então, agora a gente pode debater um pouquinho, conversar um pouquinho. Aí nós temos o Wesley Godoy e o Antônio Marcos, né, um psicólogo e assistente social. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para algum deles ou para os dois, é só se colocar à disposição aí para falar, tá bom? Antes de iniciar as perguntas, eu só queria fazer um relatinho da minha vida, assim, particular, assim. Há 2 anos atrás, dia 7 de setembro de 2017, eu fui parar no Hospital do Coração aqui em Londrina. Eu tomei uma cartela de remédios, né, mediante todas as situações que estavam acontecendo na minha vida, pessoal, profissional, tudo isso, amorosa, tudo isso me levou ao desespero. Eu passei o dia inteiro num churrasco com os alunos da minha turma de contábeis, né, e eu bebi horrores nesse dia, depois cheguei em casa e tomei essa cartela de remédio. E aí eu fui parar. Logo em seguida, eu só queria dormir, né, mas depois me bateu um desespero daquilo que eu tinha feito, né, em relação a ter tomado a cartela de remédios. Aí, logo em seguida, assim, que me bateu esse desespero, eu falei, eu não quero morrer. E eu acabei correndo para o hospital, ainda consegui fazer isso sozinho, fui sozinho, né, porque eu não queria morrer, né, de certa forma eu queria dormir, mas não queria morrer, né, e acabei indo para o hospital, cheguei lá, já fui internado rapidamente, passei uma noite muito mal, assim, quase entrei em coma por causa da glicemia. O meu fígado e o meu rim, eles sobrecarregaram e aí eu fui para a UTI, né? Eu passei, acho que 24 horas, 48 horas na UTI. Então, assim, esse tema é muito... Eu me sinto muito sensível a esse tema. Por quê? Porque eu já passei por isso, né? Eu fiquei 5 dias no hospital e vivenciei todo esse sofrimento, como o Wesley disse, como o Antônio disse, é todo um sofrimento por trás, é toda a minha vida que vem nas costas, né, nesse momento de angústia, de desespero, né? Então, assim, é tudo aquilo que vem acontecendo que a gente acaba tomando essas atitudes, né? Porque para mim era muito mais fácil acabar com a minha vida, porque aparentemente acabaria com os meus problemas, né? Só que daí eu não pensava no que ia acontecer mediante a tudo isso, né? Eu não conseguia raciocinar. E mesmo
fazendo terapia, eu já fazia terapia, eu já era acompanhado com um psiquiatra, mas mesmo assim aconteceu isso. Então, assim, foi um momento bem de reflexão, assim, na minha vida, onde eu pude perceber que quando esses sentimentos vêm, eu não posso só pensar no que eu quero, mas em sim as pessoas que estão ao meu entorno, como o Antônio falou, a sociedade, aos meus pais, aos meus familiares, aos meus colegas de trabalho, porque isso vai influenciar na vida de todo mundo, né? Não só na minha. Para mim vai acabar, mas para quem fica ou para quem, né, tá ao entorno, vai ter todo um transtorno. Então, assim, graças a Deus não aconteceu nada, só fiquei no hospital assim para me recuperar referente ao fígado e ao rim, né, esses 5 dias. Continuei fazendo terapia, continuei com o tratamento com a psiquiatria e hoje eu estou aqui falando abertamente sobre tudo isso que acontece e tentando melhorar cada dia mais a minha vida e entender que a vida é feita de fases. São fases ruins, fases boas, fases alegres, fases tristes, e que a vida sempre vai ser assim, que diariamente eu vou estar aprendendo cada dia um pouquinho mais. E que quando eu tiver esse tipo de sentimento, ou esse tipo de vontade, eu posso contar com algumas pessoas. Hoje eu aprendi que eu posso contar com elas. Então, eu posso recorrer a elas, né, nesses momentos. Mas, assim, eu estou bem, né? Foi um momento da minha vida muito triste. Não estou, assim, falar para vocês assim, abertamente, não estou numa fase boa da minha vida, mas esses sentimentos não passam por mim, né? E se passam, eles vêm, mas eu consigo fazer uma reflexão e entender que é o momento, que tudo vai passar. Tá? Agora, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Aqui ninguém se pronunciou no chat, mas pode abrir o microfone e fazer a pergunta, pessoal. Fiquem à vontade. Agora esse momento é nosso. Ninguém? Alguém? Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Oi, Poliana. Tudo bem? Tudo bem. A tecnologia não está me ajudando muito, tá? Então, eu acabei chegando um pouquinho atrasada aqui. Pode ser que eu faça alguma pergunta, enfim, que já foi colocado, mas, né? Vai ter que me responder. Tudo vale. Vale. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês novamente aqui, né? Sempre é gratificante essas trocas de conhecimento. Ainda mais agora essas oportunidades aí da gente conseguir fazer, né, via distância e não parar dessa roda viva, né? Gente, eu trabalho em escola, eu acho que a maioria de vocês sabem, né? Ano passado, a gente teve um caso, assim, de uma tentativa de suicídio de uma garota de 17 anos que tinha acabado de terminar o terceirão e pelo senso comum, né? Pelo senso comum, sem nenhuma característica, sabe, que poderia dar algum alerta, dar algum sinal, né? Porque pelo senso comum a gente sempre pensa naquelas características básicas, enfim, que a gente acaba associando, né? Talvez por causa do poder da mídia, enfim, talvez por alguns mitos que a gente culturalmente cultiva e assim por diante. E aí me veio muito agora na cabeça esse pensamento do trabalho com as pessoas mais novas, né? Com essa galera que está saindo da infância para a entrada na adolescência, e aí é hormônio, um princípio de contato com uma vida mais adulta ou de uma vida com mais responsabilidade, no sentido de procurar emprego, outras pressões, misturado com a nossa questão da diversidade sexual, da identidade de gênero, que também ainda, infelizmente, é um apontamento dentro dessa situação para os nossos jovens. E aí eu queria umas dicas, sabe? Eu queria uns caminhos ou alguma coisa que eu possa estar mais atenta para perceber mesmo, ter essa percepção em relação a gente como adulto, né? E a molecada da escola
como adolescente, como mais novo, que às vezes acaba havendo na gente uma possibilidade de diálogo, de conversa. Teria uma resposta para essa emblomação toda que eu fiz antes de chegar na pergunta pontual? Quem responde? Você direcionou para quem, Poliana? Para dois. o Wesley ou para o Antônio ou para os dois? Não, para os dois, assim. Meninos, é com vocês. Bom, a gente precisa entender hoje e pensar qual é o papel da escola hoje na vida do adolescente que está começando, né, a viver, que está começando a conhecer o mundo. É muito importante a gente entender qual que é o papel, que papel é esse que a escola tem na vida do sujeito. Porque me parece que hoje a escola, né, vem tomando e por conta de muitos políticos que pregam isso, vem tomando uma posição, uma postura de que não pode falar sobre nada disso. Quando a gente toma essa postura de não poder falar nada sobre nada disso, a gente está deixando o sujeito, o indivíduo, se expressar. Quando a gente pensa que a pessoa, que o ser humano é composto, posto, é comportado, né? Ou é tido como alguém que possui um inconsciente, como alguém que possui algo que às vezes nem ele mesmo sabe do que é, isso ele não é manifestado tão fácil. E às vezes, com tantas pressões ou com tantos autoritarismos que às vezes a gente percebe nesse meio, né? E ainda mais, cada vez mais, né? A gente vê pressões dos próprios pais em cima dos professores, não pode falar sobre esse assunto, não pode falar sobre aquilo. Quanto mais a gente vai afunilando, quanto mais a gente vai colocando barreiras nesse sujeito, a gente impede ele de se manifestar. A gente impede ele de poder se expressar. E nisso vai ter mais sofrimento. E não é à toa que hoje existem muitos casos de hiperatividade, Ritalina e etc. Então, o que acontece? Parece que a gente hoje não pode mais sofrer. Nós hoje não podemos mais chorar por conta de uma perda, chorar por conta de algo que nos aconteceu. A gente não pode chorar porque está feliz, a gente não pode chorar porque está triste, a gente não pode chorar de raiva. A gente não pode chorar, a gente não pode mais ficar triste, porque existe uma norma na vida humana, na sociedade, que exige a felicidade, que exige que nós sejamos felizes. E tem uma farmacologia nessa sociedade que ainda contribui com isso, que acaba contribuindo com essa ideologia, fazendo com que a gente se torne biológicos, seres totalmente biológicos. E a gente esquece que nós não somos só biológicos, nós somos muito mais do que a biologia. Né? Talvez eu arrisco a dizer que nem biológico a gente é, porque a gente tem algo dentro de nós que simboliza e faz dar sentido a muita coisa que pro biológico não teria sentido nenhum. Então, aí que entra, Poliana, talvez, a nossa grande questão. Porque aí a gente pensa, será que os professores também estão preparados para lidar com às vezes, esse radicalismo e todo esse sofrimento que, às vezes, o próprio adolescente traz de casa? Eu falo que não estão.
E porque não estão, porque talvez também não conseguem acolher o sofrimento do outro e às vezes nem perceber algum, algum indício de suicídio, de pensamento, ideação suicida. Né? Então, e como eu disse no começo, não existe uma... olha, isso daqui existem, vamos dizer assim, que sinais. E esses sinais eu posso dar para você que é a discriminação, é a impulsividade, as perdas recentes e que não foram elaboradas, as mudanças bruscas de comportamento, postura corporal, solidão. Isso são sinais, mas não quer dizer que são esses. Porque para cada um, como eu disse no início, cada um, isso é singular. Então, por isso que eu falo, é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a gente precisa estar aberto à escuta. Né? Estar aberto. Não é porque a pessoa está o tempo todo em silêncio que ela está feliz. Não é porque ela está toda conversando, toda feliz, toda sorridente, toda afetiva, toda comunitária, que não vai ser sinal. É como você muito bem colocou, Poliana. Ela não dava sinais nenhum. É isso. Sim, só fazendo uma parte, perdão, mas essa garota mesmo, né, dentro desses sinais que a gente está comumente adaptado, como eu disse, é totalmente divergente, né? E eu queria só agradecer a primeira resposta, mas também vou guardar o segundo posicionamento, mas é muito isso mesmo. A gente, às vezes, como educadora, também se vê perdido no meio da situação, né? Para como acessar, como tá perto. E eu vou colocar um adendo, tá, gente? Se me permite, que eu sou meio faladora. A gente ainda que trabalha em determinados espaços, né? O Wesley também vai saber um pouco disso, o Tom Dato, que a gente é LGBT, né? Até também causa estranhamento a gente tentar se aproximar, a gente querer falar muito com um aluno ou uma aluna só, e aí gerar também constrangimento, sabe? Das pessoas que discriminam e julgam. Antônio, pode falar da sua resposta aí para poder. Então, Poliana, só complementando, né, o que já foi falado, um manual de como agir nessa situação não existe, né? Seria utópico a gente sonhar com um manual, até porque cada indivíduo é um indivíduo e precisa ser tratado dentro das suas particularidades. Mas assim, ao meu ponto de ver, o professor, o educador que está ali todos os dias com essas crianças, esses adolescentes, precisa sim buscar cada dia mais informações sobre, principalmente como identificar possíveis casos que venham a acontecer e principalmente também conhecer a rede de proteção que o município oferta, né? Conhecer os serviços públicos que tem disponível para que você faça um encaminhamento direcionado aos profissionais que vão poder fazer e contribuir com esse atendimento. Mas para te deixar um pouco mais tranquila, né, não é amplamente divulgado, mas no dia 12 de dezembro de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União a lei que garante a inclusão de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Isso é um avanço extremamente significante para a educação no Brasil e é uma forma também de ter uma equipe, né, profissionais a mais dentro dessa equipe multidisciplinar para que possa dar esse suporte aos professores e também responder a essas demandas, né? Então, realmente o conhecimento nesse ponto é o primordial para que você saiba como agir numa situação e identificar esses possíveis casos. Muito obrigada, meninos. Valeu mesmo de coração, viu? Poliana, nós que agradecemos aí pela contribuição, sua pergunta, aos meninos que responderam.
bem. Essa sua dúvida, que também é uma dúvida nossa, né, enquanto professor. Eu também sou professor. Se caso eu passasse por uma situação dessa, eu também teria essa mesma dúvida que você. Bom, agora aqui tem duas pessoas que pediram para fazer perguntas. A primeira foi a mãe Sônia e o outro, o professor, o Moto G, que eu não sei o nome. Assim que a mãe Sônia fizer a pergunta e eles respondem, é para você, tá bom, professor? Pode fazer a sua pergunta, a mãe Sônia. Mãe Sônia? Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo? Alô? Não estou conseguindo ouvir. Baixinho. Oi? Agora sim. Tá ouvindo? Sim, perfeitamente. Estou aqui na luta com essa tecnologia, meu Deus. Toda reunião nossa eu passo esse apuro, né? Acho que a gente precisa fazer mais reuniões para eu aprender, viu, né? Então, na verdade, eu não sei. A minha pergunta talvez seja mais no sentido de desabafo, talvez. Talvez seja no sentido de dizer para o Wesley, né, dizer para o Antônio Marcos a compreensão de tudo isso que eles falaram e de como a gente às vezes se sente infinitamente impotente diante dessa situação. O suicídio é um tema que me toca muito por já ter vivenciado situações, limites com pessoas passando por isso. O Wesley disse numa fala anterior, na fala dele, que quando a gente não tem forças, né? Não foi bem isso que ele disse, mas ele quis dizer isso, quando a gente não tem forças para lidar com isso, não ficar se disponibilizando, né? Quando chega na época do Setembro Amarelo, você acha que você pode ajudar quem está passando por isso. Queria dizer, Wesley, que eu aprendi isso, viu? Você tem toda a razão. A gente não tem estrutura mesmo para lidar com isso. Porque realmente, no primeiro dia, você acha que você está aberto e que as meia dúzia de palavras que você vai falar vai ajudar. No segundo, você já não tem mais o que falar. No terceiro, você também está com os seus problemas, o seu cansaço, e aí no quarto você dá o sumiço. Bem esse relato aí que você falou. Eu acho que esse vácuo cansa muito. Eu aprendi muito isso. Eu também não me disponibilizo assim, porque eu sei da minha estrutura hoje. Mas, como a Poliana, como o Presley, o Wesley, parece que há uma outra pessoa no grupo também que é professor, eu passei isso várias vezes com adolescentes. Adolescentes, inclusive, que depois eles formam um laço com a gente e que a gente nem sabe como desfazer esse laço ou como dizer para eles que a gente está ali de dedinho com eles, mas que ele precisa caminhar e a gente também precisa, né? Então, tudo isso é muito complicado. Por outro lado, Antônio Marcos e Wesley, é muito complicado também, e hoje eu estou no outro lado de atuação, hoje como mãe pela diversidade, eu encontro às vezes pessoas em estado de sofrimento, a gente infelizmente vive numa sociedade que a gente não tem para onde correr, né? Se na escola, na educação, embora o Antônio Marcos tenha colocado aí que tem alguns trabalhos, alguns serviços, mas eles não são tão disponíveis, né, Antônio Marcos? A gente sabe que não é assim, não são tão disponíveis, né? Muitas vezes a gente procura e não consegue, está super lotado também, sobrecarregado, enfim, falho. E, por outro lado, hoje eu, como mãe, sei, o ano passado, ano retrasado, eu tive 3 casos e eu corri atrás de um psicólogo, e eu corri atrás de uma psicóloga, eu corri atrás de um profissional que pudesse fazer um preço social. Eu me propus a ajudar uma pessoa a pagar, porque eu era uma pessoa que estava sofrendo e eu não queria abandonar sozinha, mas eu também não tinha condições de dar suporte, Wesley, que eu acho que você tem toda a razão. E não é fácil. Então, assim, como você disse, nós estamos numa sociedade que, de certa forma, nos obriga a ser felizes e nos impede, por exemplo, as frustrações, entre aspas, né, Wesley? Porque, assim, existe essa cobrança, mas existe essa cobrança que a gente seja feliz, que a gente esteja feliz o tempo todo. Por outro lado,
não tem esse suporte para que essa felicidade realmente aconteça, né? Nem mesmo esse acesso com facilidade. O que fazer, meninos? Vocês que estão aí lidando com essa situação aí no limite, você, Antônio Marcos, como um assistente social, você tem para onde fazer os seus encaminhamentos, as suas coisas, mas, Wesley, eu, por exemplo, quando me deparo com uma pessoa que agora não estou ligada a nenhuma instituição, né? Como professora era um comportamento, agora eu sou uma pessoa aposentada, desvinculada da educação, mas me encontro próximo de um grupo específico que passa por muitos sofrimentos, que são LGBTs. Mães, né? Mães que precisam, mães que muitas vezes estão sofrendo ali com a orientação sexual dos seus filhos, quando os filhos se deparam com as questões de gênero, elas ficam perdidas. E eu estou meio perdida também, gente, porque muitas vezes a gente não sabe de onde tirar energia e força para dizer tudo isso. Então, o que fazer nisso? Wesley, o que fazer? Porque agora no Setembro Amarelo, realmente, né, parece que todo mundo está voltado, abraçado à causa, mas a gente sabe que não é bem assim, né? A realidade ela é bem dura, né? O dia a dia ela é bem duro. Você não encontra. Eu não faço nenhuma campanha, nenhuma manifestação realmente nesse mês, porque eu vejo que os outros 10 meses, 11 meses, eu não dou conta. Né? Eu tenho lutado aí para ajudar algumas pessoas nessa questão, e não é fácil, né? Os meninos sabem porque já viveram essa situação. Nós temos muitos LGBTs com fragilidades, as mães com fragilidades, e muitas vezes dá um desesperão, hein? Muito. O que fazer, Wesley, e o que fazer, Antônio Marcos, diante dessa situação? Não existe manual, não existe milagre, não existe um pronto-socorro de psicólogo, né? Não existe nada disso, mas nós temos que ter os macetes para lidar com isso. Nós temos que ter uns encaminhamentos, né? Nós temos que ter, pelo menos, assim, nós mesmos termos umas estruturas de fazer esses encaminhamentos. Não sei, eu acho que, na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Foi mais um desabafo, né? Estou entendendo mais assim. A Poliana fez perguntas que respondem um pouco da minha ansiedade. Mas, tal qual a Poliana, eu também gosto muito de falar. Então, eu não ia retirar a minha pergunta, mas tem um pouco da resposta da Poliana, né? Da questão da Poliana. Mas é isso aí, foi muito rico, é muito bom. Eu agradeço muito aprender com vocês. É sempre muito enriquecedoras essas tardes com vocês, nessas reuniões. E eu agradeço muito a presença de vocês dois, Antônio Marcos e Wesley. Tá? Muito obrigada. Posso encerrar? Vou desligar meu microfone. O Wesley e o Antônio querem fazer alguma colocação para falar da Sônia? Realmente, quando ela pontua que nem sempre é fácil a gente conseguir um atendimento, nem sempre é fácil, realmente não é. Né? Todos os dias a gente lida no limite, né, com serviços públicos sucateados, né, ausência de profissionais, locais que deveriam ter 4, 5 profissionais atuando, tem 1, 2 para dar conta de tudo, né? E realmente é algo muito preocupante. Mas algo que a gente pode estar fazendo para buscar ampliar essas redes de serviços é buscar os nossos direitos, né? Sei que muita gente não participa, a gente peca muito nisso também, mas cobrar dos nossos representantes. Poxa, a gente tem o poder do voto, né? Mas depois, na hora de exercer o nosso direito de ir lá cobrar políticas públicas que realmente sejam efetivas, a gente se esconde, muitas vezes, digamos assim. Né? A gente fala, mas só eu ir lá e não vai resolver. Realmente, mas existem espaços, por exemplo, os conselhos de direito, que são espaços de controle social, que a população pode estar participando, tem que estar participando e cobrando realmente
intervenções mais qualitativas, maior número de profissionais para dar resposta a essas demandas. Não é da noite para o dia que a gente consegue esses avanços, mas se a gente parar de tentar, a gente também não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Então, é muito positivo essa participação da população no geral de cobrar realmente posturas mais eficazes de quem está ali para nos representar, né? Até porque a gente não serve a eles, eles estão lá para nos representar. Então, a gente tendo essa consciência, acaba possibilitando que alguns avanços aconteçam. A minha contribuição para responder essa pergunta, Sônia, eu acho que é muito interessante quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai olhar para isso, a gente entender que a gente não vai poder tudo, que a gente não vai conseguir nem sempre dar conta. E assim como o ser humano não dá conta de tudo, o serviço público não vai dar conta de tudo. Eu trabalhei 5 anos dentro do serviço público, dentro do posto de saúde da UBS, e a gente tem uma saúde pública, assim, por mais que ela esteja ruim, por mais que ela precise de melhorar, mas que muitos outros países não têm, e Londrina está muito à frente daquilo que muitos outros centros importantes do Brasil estão, tá? Então, assim, mas a gente percebe que não vai dar conta. Alguém de vocês já tentaram usar o CVV, o Centro de Valorização à Vida? O CVV, o Centro de Valorização à Vida, 188, é um auxílio emergencial, está na moda esse nome, né? É um auxílio emergencial para a saúde mental, né? É um lugar onde você pode ligar para poder desabafar. Eu acho muito legal a proposta. Eu já fiz o teste. Eu já liguei. Eu precisei. Eu liguei. Liguei 2 vezes. A fila, você demora pelo menos 20 minutos para poder ser atendido. Então, e o CVV não é público. Aqui em Londrina, eu falo da realidade daqui de Londrina, tem várias instituições que oferecem atendimentos psicológicos gratuitos. Vai procurar atendimento. A fila tem lista de espera. Então, eu acho muito importante a gente entender que nós não vamos dar conta de tudo, que nós não vamos atender de imediato algumas demandas. Para atender o suicídio, a gente não tem que ser acelerado, a gente tem que ser pontual, que é diferente. Então, a gente precisa pensar muito mais numa intervenção mais indireta ou mais de relação entre pessoas do que pensar no serviço. Porque assim como nós, o serviço também não vai dar conta de tudo. O Conselho de Psicologia, ele elaborou uma cartilha e fala como que a gente deve ajudar pessoas com ideações suicidas. Então, tem alguns itens que é importante e que ele diz para você, olha, faça isso. O primeiro, seja direto. Você está pensando em se matar? Você está pensando em tirar a vida? Ai, mas aonde já se viu falar isso? A gente precisa ser direto, porque a pessoa que está querendo não vai. Eu estou lendo esse livro, Suicídio e a Clínica Psicanalítica. E o autor do livro, ele traz um exemplo de que uma pessoa, um aluno, escreveu: "Me socorre, estou querendo me matar", de trás para frente, na mesa.
na mesa onde ele estuda. Ele não queria escrever certinho, porque é para não ser caçoado, para não ser bulinado na escola por conta disso. Então, seja direto. Se você viu alguma coisa, seja direto. Chega para a pessoa e fale. O importante, não julgue. É frescura isso. Para com isso. Não é assim, não. A vida é tão boa. Né? A vida é tão boa. Não faz isso com você. Deus não gosta. A pior coisa que uma pessoa quer ouvir é isso. Não faz isso, não. Não. Outra coisa que tá na moda. Pense positivo. Você tem que pensar positivo. Gente, se pensar positivo resolvesse a vida, não ia existir pobre. Não ia existir pessoas que morrem de fome. Porque tem que pensar positivo, a comida vai aparecer. A gente não é pilha para pensar positivo e negativo. A pilha que tem positivo e negativo. Né? A gente não é pilha. A gente é ser humano e que tem questões que atravessam a nossa vida e que vai muito além do que é pensar positivo e negativo. Pode ver que tem pessoas que é para frente, que pensa positivo, mas parece que nada dá certo na vida. Então tem alguma coisa aí. Não se trata de pensar positivo ou negativo. Nós não somos pilha. É muito importante isso. Né? Criar um pacto, um compromisso com essa pessoa. Né? Olha, né? Tem alguma Dona Maria aqui? Não, né? Olha, Dona Maria, se você quiser se matar, antes de você se matar, tá aqui, meu número de celular. Você liga para mim. Mas é um pacto de verdade. Que às vezes de madrugada ela vai poder te ligar. Por isso que você tem que estar muito ciente de que realmente você quer fazer isso. Não seja dramático. Muito importante isso. Para com isso, não faz isso, onde já se viu, né? Olha, não faz isso, você vai ferir a minha vida. Ai, olha o que você está fazendo comigo, está fazendo eu sofrer. Se você se matar, você vai me fazer eu sofrer, que não sei o quê. A mãe vai morrer por conta disso. Não seja dramático. Né? A pessoa que tem ideações suicidas, ela já está, de uma certa forma, vamos pensar aí num senso comum, dramatizando, né? Dramatizando, eu digo assim, aumentando, talvez, com uma carga muito maior do que ela mesma possa aguentar. Aí você vem com outra ainda. E outra, né? Não deixa para depois. Depois a gente conversa. Uma palavra que... uma coisa que me chama muita atenção é isso. Se você precisar de ajuda, me chama, tá? Não é se você precisar. A pessoa tá precisando. Eu tô aqui com você. Tá, você não quer? Eu tô aqui. Tô aqui. Mesmo se você não queira. Né? E pede para procurar um especialista. Especialista que eu falo é alguém que possa escutá-la, alguém que possa realmente escutar e acolher aquilo que talvez você não vai conseguir. Se nada disso de lá de cima que eu falei resolver, fala, olha, eu não posso te ajudar, mas seja sincero, olha, eu não posso, eu não sei o que fazer para te ajudar, mas eu vou te ajudar, o que eu posso fazer é te ajudar a procurar um especialista. É procurar um psicólogo. Por quê? Você mostra que você não consegue dar conta também. Às vezes, a única coisa que a pessoa está esperando, a única coisa que a outra pessoa está esperando é também poder escutar do outro que você também não dá conta. Que você também não sabe o que fazer. Que você também sofre. Que você também passa por dificuldades. Que você também tem sofrimentos. Às vezes, eu como professor, é olhar para ela e falar assim, eu entendo, eu sei do que você está passando. Não é chorar junto com ela, mas é mostrar para ela que você também sofre, que você também vivencia dor.
Uma das grandes saídas para alguém e modos de prevenção é ajudar a pessoa a criar laço, criar amores, laços, né? Sempre manter por perto laços, manter por perto pessoas que ela gosta, que ela valoriza. Manter por perto é fazer laços. É por isso que é muito importante a gente perceber isso, tá? Laços e não nó. É isso, gente. Acho que me estendi, né? Muito obrigado, Wesley Godoy, novamente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Perfeita resposta. Nós que agradecemos, Mãe Sônia. A senhora é sempre aí a nossa cereja do bolo. Agora, que eu vou passar a palavra para fazer a pergunta era o Moto G. Não sei se é o Rafael, o professor Rafael. Se você estiver aí, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Ele abriu. Boa tarde. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem ou não? Sim. Sim. Ah, tá. Eu sou de Florestópolis, me chamo Rafael Senhorini. Inclusive, eu sou amigo do Antônio Marcos. Ele vai me matar, que ele não queria que eu fizesse pergunta. Mas eu quero fazer para os dois. É o seguinte, eu sou professor também, sou professor de língua portuguesa e inglesa, trabalho hoje em dia com o ensino fundamental, com a disciplina de língua inglesa, com crianças de 6 a 10 anos. Então, assim, como eu posso abordar, qual é a melhor maneira, né, Wesley e Antônio Marcos, a melhor maneira de eu abordar esse tema, de abordar essas questões, as situações, as adversidades com relação a isso. E outra coisa que eu queria colocar para vocês, eu tenho um amigo pelo qual eu tive muitos problemas, né, com relação a isso. Ele já quis se matar, ele se cortava. Hoje em dia nós somos muito, muito amigos. Ele foi meu aluno e tudo. Ele declarou numa redação que eu havia pedido na época, que, né, hoje ele já tem 18 anos, né? Na época ele tinha 13. Então ele relatou que sofria bullying lá na escola e tudo pelos alunos maiores e tudo mais. Então, o que eu quero saber é como que eu abordo com os menores em relação a isso. Wesley e Antônio Marcos. Obrigado. Vamos lá, Antônio, responder, já que ele não queria fazer, você falou para ele não fazer a pergunta, né? Então, realmente, alguns temas são muito mais difíceis da gente abordar com uma criança do que se a gente estivesse falando diretamente para um adolescente, para um adulto. As crianças, elas têm curiosidades pontuais, né? Então, no meu ponto de vista, você responder abertamente, né? Ela perguntar, o que é isso? Isso é isso, ponto. Não tentar se esticar muito, se alongar muito, dar muitos elementos para estimular também que essa criança traga aquilo que ela realmente quer saber, né? Porque muitas vezes ela pergunta, o que é isso? Aí você responde, isso é um lápis, mas ele serve para isso, isso e isso. Mas às vezes não é isso que ela queria saber, né? Então, responde de forma pontual, seja sincero, honesto com a criança na hora de respondê-la, e espere que ela traga de você, para você, o que ela realmente quer saber, né? E eu acredito que nesse ponto o Wesley vai conseguir contribuir mais aprofundadamente em como abordar determinados temas com as crianças. Rafael, quando a gente pensa em criança, a gente pensa em atividades lúdicas. E eu acredito que comece trabalhando sobre o tema morte. E oferece... pede para a criança pintar, pede para a criança desenhar o que significa morte para ela.
O que é a morte? E a partir disso, você vai pegando, né, as colocações e aquilo que ela apresenta, aquilo que ela vai trazendo para você, e vai jogando algumas ideias a respeito, vai expondo algumas ideias a respeito. Talvez nesse momento não seria diretamente trabalhar o suicídio, mas trabalhar o sofrimento, trabalhar o que é o sofrimento para essa criança. E a gente, a partir disso, identificar aí que sofrimento, qual é a angústia que essas crianças estão passando. Não se trata, a gente quando vai trabalhar a prevenção em suicídio, não se trata em falar, olha, não se mate, valorize a vida. A gente, quando vai trabalhar em prevenção ao suicídio, a gente precisa convocar as pessoas a falar. Precisa convocar as pessoas a poderem colocar o seu sofrimento na palavra. É a partir disso que a gente vai identificar no outro. E a partir disso que a gente vai poder fazer com que ele ressignifique a morte. Uma coisa que eu lembrei, Sônia, já pegando a do Rafael, é muito importante a gente não... É muito importante, quando com essas questões do suicídio, falar da questão da culpa, do sentimento de culpa. O quão culpado que a pessoa que está em volta se sente por isso. O que eu fiz que eu não vi? Oh, meu Deus do céu, como que eu não pude observar isso? Como que eu não enxerguei? Eu não acredito. Né? Onde foi que eu errei? Aquela velha frase. Por isso que eu falo, o suicídio é um ato da pessoa, é uma decisão dela. Não é algo que foi causado por X, por questões e etc. É uma decisão dela que atravessa toda uma história, toda uma estrutura de se posicionar na vida. Então, o que é claro, motivado por questões sociais e etc., mas é uma decisão dela. Então, a gente, quando, né, a gente precisa, né, quando, né, a gente tem alguém com uma ideação suicida, a gente precisa, né, olhar para quem está do lado, porque há pessoas que estão do lado. Eu sofri. Na minha família, teve uma família que, na minha família, meu irmão tentou suicídio. E é arrasador você ver os seus pais se culpando. Você vê a sua mãe e o seu pai com o olho cheio de lágrima e você saber, assim, na pele, o que é esse sentimento de culpa, de puta merda, o que eu fiz de errado, o que eu não vi. Né? Então, é muito importante a gente olhar para isso também. Ok, obrigado, Antônio. Obrigado, Wesley, por responder aí o Rafael, fazer as contribuições. O próximo é o Deni. Isso. Daí, pessoal, só pedir para a gente ser um pouquinho mais sucinto por conta do horário. Para todos também ter a possibilidade de fazer a pergunta. Mas está ótimo as respostas, está muito boa. Parabéns aí, pergunta também. Bom, boa tarde para todos, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais técnica, né? Segmentado para o público, né? Para a população LGBTQIA+. Gostaria de saber, primeiro, se existe alguma estatística, algum conhecimento estatístico por faixa etária, né? De número de suicídios no Brasil, né? E se de fato a questão da idade, a questão da faixa etária influencia na ocorrência desses eventos de suicídio. Uma pergunta direcionada para os dois preletores.
Pode falar, Wesley, pode começar por você agora. Não tem. Não tem uma estatística totalmente. É como eu coloquei lá no início, deixa eu achar aqui a minha colinha, aqui, né? O Grupo Gay da Bahia, eles registraram nos seus relatórios de violência, né, do grupo LGBT, em 2016, 26 registros de suicídios. Em 2018, foi para 100, um aumento de 284%. Isso em 2018. Imagina agora 2020. Né? E 40% do público LGBTQIA já pensaram ou tentaram cometer suicídio. Existe muitas poucas pesquisas a esse respeito, porque as notificações elas acabam vindo por com outras justificativas que não a questão de sexualidade, alguma coisa desse tipo. Então, mas muito provavelmente tem muito caso, muito mais do que isso. Obrigado, Wesley. Antônio, agora. Eu ia fazer o mesmo apontamento, a mesma colocação que o Wesley fez. Não existe uma estatística geral, ampla, que você consiga visualizar isso segmentado, como se fosse uma pesquisa do IBGE ou algo nesse sentido, que aponte, dividido por faixa etária. O que a gente encontra são dados pontuais de grupos que pesquisam, como o Grupo Gay da Bahia, que fazem essa pesquisa, que fazem esse levantamento de uma forma mais regional, mas uma estatística que a gente use em todo o território nacional ainda não tem. Muito bem. Posso dar uma continuidade diante das respostas, uma réplica? Pode. Muito bem. Diante desse fato de não existir nenhuma estatística que possa desenhar um mapa ali, na questão do suicídio do LGBT, você acha que existe algum interesse em não fazer esse mapeamento para o público LGBT com relação aos suicídios, ou você acha que é um mero acontecimento assim, administrativo, tipo, não deu para fazer e foi uma situação corriqueira? Seriam para os dois também. Vai lá, meninas. Então, é uma pergunta muito complicada de dar uma resposta assertiva, porque eu acredito sim que existam pesquisadores que queiram fazer esses apontamentos, mas infelizmente muitas vezes não conseguem acessar esses dados, né? Ter acesso à fonte desses dados. Vários são os impedimentos, né? Então, se há algum bloqueio, alguma falta de interesse em divulgar esses dados, seriam por parte dos locais onde detém toda essa informação, né? Porque muitas vezes pontuar isso com dados estatísticos significa que a questão existe e aí eles vão ter que dar respostas a isso, né? Então, existir pessoas que queiram pesquisar existe sim. Agora, como acessar esses dados que entra numa situação um pouco mais complicada, mais complexa. Compartilho também da mesma opinião do Antônio. Acrescento que, se a gente for pensar, talvez seja até uma questão que provavelmente vai ficar cada vez mais evidente. Até 20 anos atrás, as questões de gênero, elas não eram debatidas, né? E hoje, essa discussão, ela está se abrindo cada vez mais. Antes, falar de de trans, né, falar de uma cirurgia, né, era muito complicado. Hoje, né, já tem um espaço que é liberado, que é permitido para isso, né, com muitas restrições, mas tem. Então, eu acredito que esses dados também vão ficar mais evidentes
a partir de agora, justamente por conta dessa discussão começar a ficar mais dentro da sociedade. Não acredito que seja só uma questão do Brasil em si, porque são grupos pontuais de universidades, de outros lugares também. Né? Eu vi pesquisas dos Estados Unidos, eu vi pesquisas da França, e tudo universidades fazendo, que entrevistam lá 5.000, 10.000, né? Não é todo o público de todo o país. Então, eu acredito que a partir de agora, talvez essas questões começam a ficar mais evidentes. Bom, agora muito obrigado, meninos. Dene, suas perguntas são bem relevantes. Muito obrigado também. Agora eu passo a palavra para o Ricardo fazer a pergunta dele, que ele havia solicitado lá no grupo. Mensagens, Ricardo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A resposta foi respondida. Essa última agora, que tanto o Wesley como o Antônio responderam, e foi uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu fiz pesquisa já da questão LGBT e tal, porém, chega a ser até ridículo. O meu trabalho, ele é um dos 25 do mundo no meio cristão. É entre os 25 do mundo. E no meio secular tem mais de 300 mil trabalhos falando sobre LGBTQI+. No mundo cristão, só 25. O meu está entre eles. E realmente, na minha opinião, principalmente no meio protestante, não querem falar. Eles não querem falar que está morrendo 22 pastores, missionários, sei lá, todo ano. Tem um amigo meu que fez um trabalho sobre isso, um mestrado sobre isso. Mas não interessa. Por que se interessa? Já imaginou falar que tem, desculpa, LGBTQI+ dentro do meio evangélico? Gente, era só isso. Muito obrigado. A resposta aí foi top. Era isso aí. Obrigado. Ricardo, eu acho que é muito interessante quando a gente fala sobre essas questões de sexualidade, porque nunca se falou tanto de sexo, nunca se falou tanto de sexualidade, mas nunca se soube tão pouco da sua própria sexualidade. E essas questões da sexualidade não é só, né, voltado ali, mas que são questões também muito, muito particulares de qualquer tipo de sujeito, né? Até aqueles mais normatizados, aqueles mais rígidos, e aí, né, a gente coloca aí na onda vários políticos que fazem vários comentários, né? Também tem uma questão muito latente, muito escondida quanto à questão da sexualidade. A sexualidade, ela ainda é tão tabu, por mais que se fale tanto sobre isso, ao ponto de isso ser reflexo até nessas pesquisas. Por quê? Porque a sexualidade é problema para todo mundo que está aqui, para as 20 pessoas que estão aqui. A sexualidade é problema para todo mundo, até para os mais velhos. E, às vezes, por conta de não dar conta dessa dificuldade particular minha, eu não vou querer olhar para a dificuldade do outro. Né? Principalmente no meio religioso. Né? A gente vê para quem é evangélico, para quem é católico, para quem é anglicano, a gente vê que isso daí dentro da religião explode. Por quê? Porque eu não dou conta das minhas questões de sexualidade, eu não quero saber delas. Então eu não quero ver a do outro também. Então por que eu vou me interessar por essas pesquisas? Porque eu não dou conta. Eu me angustio a hora que eu vejo. É isso. Obrigado. Antônio, quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a pergunta?
Não? Não, já eu compactou das informações que o pessoal já levantou. Pessoal, mais alguém quer fazer pergunta além da psicóloga Marcela, que eu vou passar a palavra para ela em seguida? Daí pode mandar lá a mensagem no chat, porque daqui a pouco a gente vai finalizar essa rodada para passar a palavra novamente para o Dani, para ele dar um encerramento com a poesia linda que ele tem aí para gente. Marcela, com você. Deixa eu pegar. Ligando o microfone aqui. Eu anotei algumas coisas que eu acho, assim, na minha vivência, na minha experiência profissional, foram importantes e, né, para contribuir com os professores também. Procurar alguns profissionais capacitados, principalmente nesse momento que está todo mundo saindo, né? À luz, estou disponível, estou aqui e tudo mais. Então, procurar profissionais capacitados e ter essa parceria com essas pessoas, e quando aparecer aquele sujeito que você identificar que está no sofrimento, que está precisando, você já ter quem direcionar, porque realmente o sistema não vai dar conta de tudo, né? E quando a gente precisa de alguém, muitas vezes não estão disponíveis, mas são poucos, mas tem alguns profissionais muito, muito bons que estão capacitados para isso. Então, assim, nós, enquanto profissionais, fazermos essas amizades para direcionar essa população, e também os professores, né, a pessoa que está disposta a ajudar nesse quesito, direcionar também. Outra questão sobre as crianças, né, como preparar as crianças. Em algumas situações, eu já direcionei as crianças com coisas que elas já têm familiaridade. Por exemplo, no dia 18 de maio, que nós falamos sobre o abuso, nós preparamos aquelas crianças há muito tempo a escutar o outro que foi abusado e quais canais, né, denunciar e tudo mais. Então, isso já ficou comum, todos os anos os profissionais vão naquela escola, falam sobre, inclusive a saúde fala sobre, enfim. E a criança está acostumada àquilo. Então, quando chega um sofrimento da morte, do suicídio, né? Alguém na escola fala sobre alguma coisa relacionada a isso, então, associar com a criança aquilo que ela já tem. Olha, quando você tem o sofrimento, tem para onde denunciar, tem aonde, assim como no abuso, também suicídio, quando o amigo fala que não está bem, procurar o professor e tudo mais, né? E agora uma pergunta, eu achei bastante interessante a fala do Wesley, que eu não havia pensado nisso, não é esse o meu direcionamento de trabalho, então não havia pensado por esse ângulo. Mas realmente muitas pessoas se põem à disposição e logo depois já não estão mais ali, né? Então, uma coisa para a gente pensar e em outros momentos discutir mais sobre, mas qual então seria a solução para isso? Porque tem muita gente querendo fazer esse trabalho, mas não tem essa capacitação. Então, como nós podemos, nós que somos profissionais, né, nesse direcionamento, como que a gente poderia capacitar essas pessoas, então, que estão dispostas a estar presentes para o outro? Gostaria de saber se você já pensou alguma coisa sobre. Acredito que todos esses recursos são válidos. Né? A gente poder ter um espaço onde a gente possa levar um conhecimento, um saber para quem está lá na ponta, né? lá no início, lá no ponto inicial da coisa, né? Para onde, às vezes, uma sessão de terapia não vai chegar, uma sessão de análise não vai chegar, né? Mas a gente pode chegar pelo Face, a gente pode chegar pelo Instagram, a gente pode chegar pelas redes sociais, a gente pode chegar pelo canal que a Igreja Anglicana está dando para nós, está nos proporcionando
né? É por aí, né? É a gente levar essa discussão, a gente poder colocar isso em pauta, né? E acredito muito nessa ideia. Olha, eu não posso te ajudar, eu não vou dar conta de te escutar, mas eu posso te ajudar a encontrar alguém que vai ser capaz de fazer isso melhor que eu. Não é colocar num relativismo, então tá bom, né, é tudo assim, então deixa assim como tá. Não sei, só sei que foi assim. Não é também. A gente sempre está impulsionado, entender que às vezes da nossa fragilidade, que a gente não vai dar conta, mas não ficar nisso. Entender isso e a partir disso poder, né, se colocar à disposição. Eu não consigo te ajudar, mas eu posso te ajudar a procurar alguém que esteja disposto a isso. Acho que isso é fundamental. É estar do lado. Eu não tenho o que te falar, mas eu quero estar do lado. Se você decidiu se matar, você quer isso mesmo para sua vida? Eu vou estar do seu lado. Já que você quer isso, eu estou do seu lado até o fim. Estou do seu lado, cara. Não importa. Estou aqui. Eu acho que é fundamental. O Deni... Obrigada. Desculpa, Marcelo. O Deni pediu para fazer uma outra pergunta. Daí, pessoal, vamos finalizar daí, fechamento aqui a roda das perguntas, porque a gente já está um tempinho aí fechando, né? O coordenador aqui está falando, vai dar 5 horas. Então, para não extrapolar o tempo. Vai lá, Deni. Depois eu quero fazer uma fala. O Deni vai falar, os meninos vão responder, o Wesley vai falar, e depois o Deni volta falando para fazer um encerramento, e depois eu falo um pouquinho só para agradecer os agradecimentos. Se caso a reverenda Lúcia também quiser fazer alguma colocação final. Bom, a minha pergunta vai ser direcionada para o psicólogo Wesley, né? Eu assisti alguns anos atrás uma reportagem que falava sobre crianças trans, né? E teve um caso de uma criança que ela virou para a mãe, né, e falou assim, eu gostaria de não ter existido. E aí a mãe chegou e falou para essa criança, nossa, mas a mamãe ia ficar muito triste, né, por não ter você. Aí a criança virou para ela e falou, mamãe, você não entendeu. Eu queria não ter existido, você não ia nem saber da minha existência. Eu queria saber se esse tipo de pensamento, com esse grau de profundidade tão grande, é muito comum nas crianças que têm esse perfil para o suicídio. Não é. Eu acredito que quando a gente fala do ser humano, a gente não fala do comum, a gente fala do que é subjetivo, a gente fala do que é singular. Não quer dizer que quando a pessoa fala que quer se matar ou que não gostaria de ter existido, mas não quer dizer que ela realmente não gostaria de ter existido. Mas às vezes ela não gostaria de estar existindo na condição da qual ela se coloca, ou da qual a postura dela vem demonstrando, né? Então, por isso que a gente não deve ficar no superficial da pergunta. E a mãe vai ficar tão triste se você partir. Isso é assédio, é ameaça. Você está impedindo da pessoa ficar triste, da pessoa ficar com raiva da vida, da pessoa ficar emputecida, desculpa o termo da palavra, por conta daquilo da condição dela, né? Não, a gente tem que escutar. Tá, me fala, por que você não gostaria de nem ter que saber da sua existência? Por que essa existência é tão ruim? Né? Me fala, criança. Vamos brincar, vamos entender, vamos saber o que é isso. Que a criança a gente não escuta, né? Não coloca ela no divã, não coloca ela na poltrona. Me fale dos seus problemas, né? Vamos brincar, né? Vamos desenhar, vamos fazer alguma coisa, né?
para escutar, e além dessa escuta superficial, de só escutar isso. Eu não gostaria nem de ter existido. A gente ir além disso. E além. E além de uma questão que às vezes parece ser meio superficial. Por que ela não gostaria de ter existido? Por que a existência dela não é significativa? Antônio, gostaria de fazer alguma colocação? Não? Bom, pessoal, então a gente vai finalizar esse momento tão rico e importante. Nossa, quantas perguntas boas, quantas respostas magníficas eu estou recebendo aqui no chat. Tá perfeito, estou adorando, tá ótimo, que excelente. Então, meninos, vocês estão de parabéns. Muito obrigado aí por nos ajudarem nesse dia, por contribuir. Pode ter certeza que essa sementinha que vocês plantaram aí vai dar uma árvore com bastante frutos. Então, eu gostaria de finalizar, não sei se eu vou fazer uma pergunta, mas é mais um resumo aí, para a gente poder dar um fechamento a esse momento aí de perguntas. Eu fiz aqui, escrevi a pergunta, deixa eu achar onde ela foi parar, só um momentinho. Bom, com base em tudo que a gente ouviu hoje, né, todas as orientações que o Wesley e o Antônio, e as perguntas também aí feitas, eu, como uma pessoa leiga, como parece uma pessoa leiga, e todos nós aí que não somos da área da psicologia e também não somos da área da assistência social, não trabalhamos com isso, como nós podemos lidar com uma pessoa que demonstra índices suicidas, demonstra falas suicidas? Seria ouvi-la, estar disponível, mesmo que seja lá às 3 horas da manhã, se pôr à disposição, né? Orientá-la a buscar um profissional. Seria isso? É isso, meninos? Muito obrigado. Então, agora, quando eu me deparar com alguém que tiver algum indício suicida, eu tomaria essa atitude. Observação. Observação também. Esteja preparado para o que vai ouvir, porque pode vir de tudo um pouco. Obrigado. Agora a gente passa a palavra para a reverenda Lúcia e depois o Dene com a poesia. Ok, gente. Olha, foi excelente, é muito bom o trabalho de vocês, né? Os meninos aí nos ajudando nesta reflexão. Eu gostei muito desta fala da pessoa que se coloca à disposição para ajudar. Que a pessoa que vai ajudar, ela necessita estar preparada para isso. Aí eu fiquei lembrando, eu sou reverenda, responsável por uma comunidade, onde na comunidade a gente atende N tipos de problemas, né? E eu acho que enquanto igreja, e hoje nós estamos apoiando junto nessa roda de conversa, que já faz quase 2 anos que a gente está nesse processo, porque a gente pensa que, como igreja, nós temos uma função muito grande social, né? E eu gostei muito quando falou, você precisa de pessoas especializadas nesta área para fazer esse acompanhamento especializado. Eu, enquanto reverenda, entendi, e é essa minha função, de acolher quando a pessoa vem e tentar detectar até onde eu posso ir, mas vai chegar um momento que, enquanto reverenda, eu não tenho mais o que fazer. Eu preciso encaminhar para alguém especializado ou especializada na área para ajudar. Então, é isso que eu queria deixar assim como uma mensagem de estímulo para esses meninos e meninas que coordenam essa roda, né, de conversa que a gente tem uma vez por mês. A vocês
Antônio e Wesley, que estão aqui com a gente, que falaram lindamente, foi muito gostoso, foi muito bom, e vai ser muito bom para a gente colocar na prática do nosso trabalho do dia a dia. Então, eu acho que como igreja, nós pensamos, nós, quando eu digo nós, Igreja Anglicana, nós pensamos que nós precisamos acolher todas as pessoas, todas as situações, e ir até onde a gente pode ir, e a partir do momento que a gente não pode, procurar caminhos, né, de encaminhamentos às pessoas especializadas, né? E é isso que nós estamos tentando fazer. Eu agradeço de coração, né, tanto a coordenação da roda, o Antônio, o Wesley. Muito obrigada mesmo por vocês tirarem esse tempo esta tarde para estar conosco. Tá? E que Deus abençoe a todos e todas nós. Amém, reverenda Lúcia, amém. Coordenador Mor, quer falar alguma coisa? Obrigado, reverenda, pelas palavras, né? Eu, como representante aí da coordenação da roda, como representante da Igreja Anglicana, né? Agora também, que agora eu sou recebido, né, reverendo? Eu queria agradecer muito ao Antônio, né, ao Wesley, assim, excelente participação. Realmente é isso mesmo que a gente precisa ouvir, precisa entender. Eu acho que no meu processo, quando, né, aconteceu essa questão do suicídio comigo, foi desse ponto de partida, né, que eu tenho que entender que a vida é assim, cheia de momentos, cheia de fases, e que eu, como pessoa que já esteve daquele lado, se alguém me procura, eu tenho que entender que eu tenho um limite, né? Que eu posso ir até um ponto, dali para frente eu já não sou mais capacitado para isso, né? E eu preciso procurar pessoas que possam ajudar, né? A conseguir todo esse rol de informações, esse rol de situações, né, para ajudar determinada situação, né? Então, quero agradecer aos dois, agradecer ao Wesley, agradecer ao Deni, principalmente, aí, pela coordenação. Nós estamos aí já fazem 3 semanas pensando nessa roda, então, assim, são só 2 horas aqui, mas a gente vem discutindo a roda há semanas, né, entre tapas e beijos, mas estamos aí, tá bom? Muito obrigado mesmo, assim, de coração mesmo. Sei que o Wesley, né, o Godoy tem os atendimentos dele no sábado, né, deixa uma horinha aí pra gente. O Antônio aí tem as demandas dele também, né? Então, muito obrigado mesmo, de coração. E o Deni, agora ele vai fazer a nossa finalização com, não sei se é um poema, uma música, o que vai ser, Deni? Eu fiz uma coletânea, né, de alguns textos que falam a respeito de combate ao suicídio, né? E ela começa assim: a derrota é desistir. Alguém que lutou até o fim nunca será um fracassado, pois a verdadeira derrota é desistir. Recomeçar após uma derrota. A vida é uma sequência de inúmeros recomeços. Nem sempre acertamos a primeira e às vezes falhamos os nossos objetivos, mas nunca é tarde para mudar nosso rumo para a direção certa. Não desista, mesmo que tenha sofrido uma dura derrota. Os obstáculos que tem encontrado no seu caminho amanhã farão parte da história da sua vitória. Aprenda uma lição em cada derrota. Na vida, podemos aprender mais com as derrotas do que com as vitórias. Crescer mais com os erros do que com as decisões acertadas. E é precisamente quando perdemos algo ou alguém que descobrimos o seu verdadeiro valor. Por isso, é importante não paralisarmos após vivenciarmos o acontecimento negativo, que cada percalço seja uma grande lição capaz de nos fazer levantar e partir novamente à luta. Aí, Deni, que lindo, parabéns. Parabéns, hein? Muito bom. Gente, eu como fotógrafo também que sou, né, eu quero registrar esse momento incrível com uma foto. Então, eu peço aí para aquelas que se sentirem confortáveis em abrir a câmera, para a gente poder sair aí na foto e deixar marcado,